Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca a Página. Pois é, demorou, mas nós voltamos, né? Tiramos umas férias, mas estamos começando 2023 com tudo. E o nosso primeiro entrevistado, abrindo a série de entrevistas durante este ano, é o Ricardo Zalkenberg Ângulo. Ele tem 19 anos, vocês vão ver a carinha de bebê, né? Mas só que o assunto do livro dele é um assunto para adultos, o fardo da lucidez. E ele que vai nos contar como surgiu essa ideia de escrever um livro no meio da pandemia, trabalhar com saúde mental, que é uma outra questão bem importante, mas a gente vai perceber que ele não fez isso sozinho. Ele foi beber em alguns autores, nas fontes, né, de Clarice Lispector, do Francis Kafka, também da Nise Silveira, que é aquela psiquiatra que nós conhecemos sobre o trabalho excelente que ela desenvolveu aqui no Brasil, ou seja, ele foi buscar, sim, gente, naquelas pessoas que a gente pode dizer e tem muito a nos ensinar. Ricardo, bem-vindo ao Marca Página. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre meu livro, isso é uma coisa maravilhosa. Estar em boa companhia é sempre bom. Vejo você aí, atrás de você, uma estante repleta, cheia de livros, então sei que eu estou bem acompanhado. Isso aqui são alguns só, porque eu tenho um monte de livros também numa outra casa que eu tenho. Vamos lá, Ricardo, nos conta como que surgiu esse livro, O Fardo da Lucidez, e por que você quis entrar nesse caminho da saúde mental. Acho que primeiramente foi uma necessidade de tentar rejuvenescer uma discussão muito antiga que existe em sociedade, que é uma discussão sobre os nomes, sobre as classificações. Qual é o peso que o nome, o que é atribuído ao nome. Se quando você enxerga uma pessoa e há uma classificação depositada sobre ela, você consegue suplantá-la para compreender enquanto indivíduo, ou você não consegue superar essa classificação, você fica preso ao preconceito. Aqui entre nós dois, conversando, você me conhece muito pouco, eu sou o Ricardo, você sabe algumas coisas mínimas sobre mim, sabe que eu sou escritor, sabe que eu sou curioso acerca de assuntos de saúde mental, mas isso fala para você que eu sou esquizofrênico, que eu sou bipolar, que eu sou ansioso, que eu tenho toque. É colocado entre nós um braço de distância muito significativo, e essa é a origem de qualquer preconceito. Em uma sociedade onde eu identifico na minha geração, principalmente, uma crescente necessidade de se classificar para se compreender, Ricardo faz isso porque é aquilo, e Ricardo é aquilo porque faz isso. E esse movimento que não é natural do humano, que tenta reduzir os fenômenos que ocorrem em sociedade a alguns nomes que, por definição, limitam a humanidade. E não raro, a humanidade, ela destrói esses laços antes de ser contida. E vendo a maneira como se enxerga a saúde mental nos últimos 200 anos, que é muito descrita por manuais de psiquiatria diversos, onde há distúrbios mentais e há as doenças descritas de forma extensa, com o devido rigor estatístico e científico, mas que mesmo assim não são a descrição completa do humano. Então, para minha geração, que se vê absolutamente necessitada por algum fenômeno que eu não compreendo, de se entender a partir de uma classificação, entender de fato qual é o peso colocado sobre uma classificação, qual é a sentença colocada sobre o indivíduo por causa de uma classificação, é uma discussão que se torna de primeira importância. Pois é, você sabe que você tocou num assunto, no seu livro, dessa questão da classificação. Eu estou entendendo que ela traz efeitos negativos. A partir do momento que você se identifica como um bipolar, como um esquizofrênico, as pessoas já começam a te adjetivar e pensar, ele vai se comportar por causa de tal maneira. É uma discussão que acontece muito no meio psicanalítico. Muitos psicanalistas, eles condenam o fato de você diagnosticar e fechar um diagnóstico em relação a uma pessoa, porque é como se ela arrumasse uma muleta. Eu faço isso porque eu sou borderline, por exemplo, né? Então, é uma discussão muito importante. Agora, como que você desenvolve esse tema no seu livro, né? Como que você tenta desconstruir esse preconceito e essa marca, como se fosse
uma marca que a pessoa carrega. Então, vamos pensar, eu adorei essa pergunta, brilhante, sobre a natureza das classificações. Como que elas funcionam? Elas são, em primeiro momento, uma força que ela é externa ao indivíduo, ela é algo criado pelo homem e ela só faz sentido em sociedade. Então, se não tem uma dessas três pilares para a criação dessa classificação, ela poderia nunca ter existido. E no meu livro eu tento articular a história desse médico chamado Dante. E Dante, ele é um sujeito que ele nunca se beneficiou por essa estrutura de ganhos intelectuais, de dinheiro, de reputação pela pesquisa científica. Então ele nunca viu grande valor em, de fato, seguir os manuais, porque ele nunca foi um cara muito beneficiado. E ele encontra na jornada dele essa mulher chamada Malda. Malda é uma mulher que vê sua vida destruída pela simplicidade de uma classificação. Ela exercia sua profissão enquanto professora infantil de maneira brilhante, inclusive usando facetas do seu transtorno para o seu trabalho, mas assim que ela foi sujeita ou submetida a um exame psiquiátrico, ela foi diagnosticada com esquizofrenia, e assim ela foi removida da sociedade, porque nós sabemos bem que antes da compaixão, antes da compreensão, antes do estudo, há o ostracismo, há o distanciamento, a segregação. E esse médico, ele acha exatamente muito curioso sobre como essas muletas são formadas, quem ganha de fato com essas muletas, e quase de uma forma o oposto de uma utopia, uma distopia. É quase uma distopia nesse livro, onde os médicos que trabalham nesse instituto onde ele trabalha parecem só se importar com suas próprias vantagens, se importar com criar ou estudar a condição de uma pessoa para conseguir um título, para conseguir um tipo de reconhecimento, não de fato para remover ninguém da condição onde ele está. E ele parte desse ponto que você mesma trouxe da psicanálise, onde ele não acha que a limitação da pessoa dentro de um nome seja algo benéfico. Então ele tenta criar uma corrente de pensamento dentro do instituto dele, que é muito mais aberto, que em vez de chamar você a julgando que você tenha sido classificada como, por exemplo, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ele tenta criar algo que descreva a sua circunstância, que seja muito mais natural a você, mas que seja um nome outro e, portanto, não haja o estigma em sociedade para te classificar. Portanto, dando para você o nome de questão de força indomável, que seja. E essa é uma classificação que ele tenta trazer para remover o estigma que existe em sociedade e para a pessoa não se colocar sobre uma muleta de condutas que ela pode tomar a partir de um diagnóstico tão amplamente utilizado. Só que ele lentamente vai percebendo que essa não é a melhor das soluções, e a melhor solução sempre será, como a Nise da Silveira bem tentou e conseguiu aqui no Brasil, promover a humanidade, a compaixão e o explorar de cada humanidade. E assim, claro, relativizando muito o que é a cura, o que é a doença, às vezes o que é para alguém, a doença, por exemplo, para a sociedade de psiquiatras, o transtorno pode ser a doença, mas talvez para alguém que tira grande fonte de inspiração da sua própria doença, a cura poderia ser a própria doença. O que é loucura para você? O que é a loucura? Como que você descreve a loucura? Como que você trabalhou a loucura nesse livro? Isso é uma coisa interessante. Nenhum dos meus personagens parece verdadeiramente louco. Todos são pessoas bastante razoáveis. Ninguém tem propensões à violência, ninguém tem dificuldade com linguagem, ninguém tem pensamentos confusos. Todos são indivíduos com bastante clareza de pensamento, mas que são um pouco distantes do que é a norma e por isso foram classificados. Esse é o ponto. Se você pegar um manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais e ler de cabo a rabo, tenho dúvida que você e todos nós sairíamos não com 2, mas dezenas de transtornos. Então, tentar relativizar essa ciência que existe como forma de compreender o mundo, uma sintaxe de pensamento, give or take, né, more or less, mais ou menos 200 anos. Então, se a gente conseguir ir para trás disso, pensar que a esquizofrenia, que a depressão, que a ansiedade são fenômenos da humanidade que ocorrem desde os primórdios dos tempos. É um mecanismo pelo qual permite que a gente corra de um predador e que a gente entenda que alguém é algo que a gente ama, esse é o nosso objeto de desejo, e não tentar trabalhar a loucura como aquela loucura vista em Hollywood, o cara que ele tem os olhos maníacos, pega um machado e mata alguém. Não. A loucura, nesse caso, pode ser uma loucura simplesmente classificada por um manual que diz uma pessoa ser louca por uma simplificação que pode acabar destruindo a vida dessa pessoa. E daí para você reconstruir... Não, pode terminar. Desculpa. Para você conseguir reconstruir isso, para construir novamente a humanidade dessa pessoa, depois que ela se vê completamente destituída do que ela se reconhecia, é muito difícil. É o dobro do caminho. É o dobro do caminho do que seria, por exemplo, condicionar uma sociedade a aceitar o diferente. Agora, você sabe que quando você trouxe nessa questão da esquizofrenia e tal, nós tivemos no Brasil, nos anos 70, 80, 60, né, a história dos hospitais psiquiátricos e das internações. E naquela época, muita gente era internada não porque ela tinha algum desvio de saúde, tinha algum desvio psiquiátrico, né, psicológico, mas é porque, por exemplo, a menina ficava grávida,
para não ficar com a família não passar vergonha, internava no hospital psiquiátrico. E nós temos ali em Minas, né, o Triângulo, que ficou conhecido, né, como o Triângulo dos Hospitais Psiquiátricos e tal. E a história é terrível, terrível, porque pessoas eram deixadas lá e as pessoas acabavam enlouquecendo diante do abandono e de tudo que se coloca. A Nise, ela traz para a gente essa questão de que na loucura há uma certa coerência, né? E de você reconhecer o sujeito e dar a ele o direito de se manifestar, de falar, de ser um sujeito. Eu acho que é isso que a Nise traz. Quando eu trago essa questão da loucura, de como a loucura era tratada lá na década de 60 e 70, você acha que com o fim, né, dos hospitais privados, ainda hoje, você falou de preconceito, as pessoas que são psiquiátricas ainda sofrem muito preconceito, ou isso já melhorou muito em relação a essa época em que as pessoas eram internadas? Não sei se você conseguiu compreender a minha pergunta. Acho que sim. Se eu desviar do que você queria que eu respondesse, ou do que eu queria que eu entendesse, você me avisa. Mas para essa discussão, existe a importância, por exemplo, de pessoas como Daniela Arbex, que trouxeram à luz o Holocausto Brasileiro, né? Aquele livro brilhante eu tenho, tá aqui o livro dela. Tá aqui, eu tenho por aqui. É maravilhoso, né? É ótimo, é ótimo. Aqui, aí ó. uma pessoa, talvez... Depois você precisa pegar o teu livro e mostrar. Tá aqui, ó, gente. Nós estamos falando desse livro aqui, ó. O Holocausto Brasileiro. Holocausto Brasileiro. E para essa importância desse livro, sabe? Pessoas que somente eram tidas como diferentes, ou talvez inconvenientes, ou uma pessoa que fosse de um diferente aspecto político, que fosse autista, tivesse alguma deficiência física, fosse homossexual. Isso era muito mais fácil de lidar com o distanciamento do que com a compreensão. E se você permite a manifestação dessa pessoa, você pode compreender que talvez ela tenha muito mais humanidade do que você outrora pressupôs. Quando o meu livro ele tem o título O Fardo da Lucidez, ele não diz respeito aos médicos, ele fala dos loucos. Você fala de coerência, eu falo de lucidez. Quem sabe, às vezes, aí é a última linha da minha sinopse. Eis a loucura, sintoma da lucidez individual. Então, talvez assim que eu definisse a loucura. E na nossa sociedade há, sim, um grande caminhar para uma sociedade mais compreensiva. A gente vê isso não só com a destruição de classificações antigas, mas como a criação de classificações novas que são benéficas. Por exemplo, há 100 anos atrás, não haveria a mais remota possibilidade de haver uma classificação, por exemplo, de alguém que fosse homossexual. Isso não ser algo prejudicial. Essa é uma classificação, ou seja, descreve o indivíduo, mas isso é uma fonte para que ele se compreenda. Então, isso é absolutamente benéfico. Então, a sociedade LGBT é uma nova classificação, um novo tipo de enxergar humanos que sempre existiram, mas que permitem uma inclusão na sociedade. Da mesma maneira que estão sendo excluídas ao máximo as classificações que eram maléficas, e numa sociedade onde há crescente acesso à psicanálise, à psicologia, a psicólogos, à psiquiatria e a métodos de tratamento por expressividade, você vê uma sociedade que está ali se renovando, com menos preconceito, com menos amarras, que passa a enxergar numa pessoa alguém que pode ser enxergado por diferentes óticas da sociedade, mas no final do dia é humano como ela. Então, se você consegue se distanciar, se colocar atrás de cada uma dessas classificações, você consegue pegar o que é de importante delas, por exemplo, Ricardo ou indivíduo X diagnosticado enquanto Y, possui essas características, nós podemos tratá-lo dessa maneira, como diz esse livro científico. No entanto, há outras maneiras de tratá-lo. Na psicanálise, a gente fala muito de transferência entre o psicanalista e o paciente, né? Como que acontece essa transferência ou essa vinculação entre a sua professora e o seu médico? Eu tô chamando de seu porque os personagens são seus. Não, é isso aí. Há uma cena muito, muito interessante onde o Dante, que é o médico, ele tenta ao máximo horizontalizar o tratamento. E para isso, ele permite com que a dita louca escolha o local da próxima sessão que eles vão ter. E ela escolhe... sim. E ela escolhe no meio do corredor, onde todos podem vê-la. Só que ele não deseja que eles sentem no chão, então ele prefere pegar 2 cadeiras. Só que uma dessas cadeiras ficou do lado de fora tomando chuva e o pé dela está completamente roto. Então, ela fica como somente um assento no chão. E ele se vê no momento onde ele tem que escolher se ele vai dar a cadeira alta para ela ou para ele. Mas, de todo modo, eles ficariam um sentado no chão e outro sentado numa cadeira. E a decisão final dele é quebrar o pé da outra cadeira também, para que os dois sentem no estofado no chão e com pé de igualdade. E por causa de uma outra circunstância que é um plot à parte nesse momento do livro, ele é obrigado a tirar o jaleco e oferecer para uma paciente que passava frio. Então, ele se vê sem seu jaleco, sentado de forma horizontal com a sua paciente e
E daí esse é um outro plot com o pé machucado. Porque ele está com o pé machucado, ele mostra sangue, ele mostra humanidade, ele não mostra a esterilidade de alguém que trata seguindo o manual, mas sim alguém que tenta compreender o outro humano. Você falou que o livro não está muito focado no médico, mas na paciente, né? Mas quando você trata o teu médico, o teu personagem desse jeito, você está desnudando o teu personagem e humanizando ele. Você, na verdade, faz um alerta, ou pelo menos é um grito dos pacientes para poder enxergar o seu psiquiatra e seu psicanalista como alguém como eles, como humano, que tem dor, que sofre e que não fique no Olimpo? É isso? Certamente, não só isso, como há uma questão que persegue esse psiquiatra ao longo do livro inteiro, que é o relógio dele. Ele tem um problema muito grande com o seu relógio. Ele consulta o relógio obsessivamente, ele como que conversa com o seu relógio, tem um medo do atraso, assim, patológico. E quando você lê, enquanto leitor, você percebe que o Dante, que é esse médico, parece ser o mais louco de todos. Porque ele conversa com o seu relógio, ele escuta o seu relógio, ele é guiado por esse relógio, e ele enlouquece quando ele está atrasado, ele enlouquece quando ele está distante das suas metas. Então, se ele fosse a pessoa que manifestasse o que está pensando, ele seria o primeiro a ser internado. Ele seria o paciente zero. Depois viria a professora, depois viriam os outros internados. Ele seria o primeiro. Porque ele é verdadeiramente louco. Entendi. Agora, esse teu livro nasceu de uma crise sua ou não? Como que foi isso? Eu me envolvi em um acidente bastante sério em setembro de 2020, quando eu estava começando a escrever meu livro. Eu estava andando de skate no interior de São Paulo, eu caí, eu bati a cabeça, eu fiquei com uma cicatriz bem grande aqui, 15 centímetros de cicatriz no meu ombro, onde eu fiquei de cama por semanas. Fiquei de cama, eu sou canhoto, eu quebrei meu polegar esquerdo, eu não conseguia segurar um lápis no momento onde todos os meus colegas estavam estudando para o vestibular. E eu voltei aí para o psiquiatra, recebi uma nova classificação e comecei a ser medicado. Eu comecei a pensar sobre todos aqueles nomes que haviam... Você foi diagnosticado como esquizofrênico ou não? Não, a minha classificação é muito mais leve. A minha classificação foi TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Isso. Mas acho que dentro dessa crise eu comecei a pensar no meu tio-avô. Meu tio-avô é um homem que morreu há 40 anos atrás, e a única coisa que eu sei sobre ele é que ele era esquizofrênico. A única coisa. É o que sobrou. E eu queria que na verdade, era o que a partir do momento que qualificaram a doença dele, ele perdeu a identidade dele e a doença assumiu ele, né? Exatamente. E o que eu tento fazer com esse livro é inverter o papel. Ter o humano em primeiro plano, lidando com seus problemas, e ter a classificação como algo que entrasse para análise, mas não fosse o todo. Entendi. E escrever te ajudou a entender a sua angústia? Porque você estava vivendo um momento de angústia, porque os teus colegas estavam se preparando para o vestibular, você não conseguia estudar. Há uma pressão toda em cima de vestibular, tem essa questão da concorrência, né? Aí você foi diagnosticado com TOC. E aquela pressão toda, você conseguiu desopilar esses sentimentos? Ou a leitura... Eu acho que o livro ele foi escrito em conjunto com o sujeito que escreve o prefácio. Quem assina o prefácio é Dante Malavasi, que não só dá nome ao protagonista, como me acompanhou durante o meu processo de escrita inteira, não só como um guia, uma pessoa que me guiasse na escrita, por ele ser jornalista, mas também por ele ser doutor em psicologia experimental. Então, ele tinha os dois pontos para me ajudar. E toda semana, indo para o meu terapeuta e discutindo as páginas que eu havia escrito, eu consegui dar 3 passos atrás no problema que eu estava vivendo para analisar ele com um rigor, ao mesmo tempo extremo, mas relaxado, onde eu pudesse deixar para trás e pensar que eu vou viver uma vida de uns 90 anos, e se eu perder o vestibular desse ano, improvável que muita coisa vá acontecer comigo. Então, lidar com a minha angústia a partir da escrita foi essencial, e claro, a leitura como um momento de autocontemplação e de leitura do que foram os problemas que outras pessoas em outros momentos viveram é de primeira importância. Agora, o que esses autores, a Clarice Lispector, o Franz Kafka, ou a própria Anise, o Foucault, o que eles trouxeram para você e que te ajudaram a se entender, a criar os seus personagens e montar esse livro, que é o Fardo da Lucidez? Eles foram essenciais para trazer alguns pontos primordiais. Primeiro, o que condiciona a distância entre as pessoas, como que o indivíduo se localiza dentro do cosmos, o que é o eu. Clarice foi essencial para mim, para pensar um pouco o que é a loucura, qual a distância entre a loucura e a sanidade. Alguns poderiam pensar que a Clarice era absolutamente louca, mas eu vejo ela como uma mulher de lucidez invejável.
Eu vejo como Foucault, uma pessoa que me ajudou a entender a sociedade disciplinar do século XX, um pouco sobre os sistemas de encarceramento, um pouco sobre, de fato, o que era loucura, sobre pessoas diferentes. Foucault era uma pessoa tida como diferente, ele era homossexual. José Saramago me fez pensar naquele e se, né? E se a cidade ficasse cega? E se todos parassem de morrer? E se todos votassem em branco? Essas obras me permitiram pensar no vir a ser de uma sociedade do pensamento. E outros escritores que você citou aí também foram importantes para eu aprender a escrita. É muito arrogante eu pensar que eu posso escrever algo melhor do que já foi escrito sem consumir das melhores fontes. Então eu ajoelhei, eu me sujeitei, eu fiquei à mercê da leitura desses grandes clássicos para ver se eu conseguiria, na minha mais negligenciável humildade, escrever algo que estivesse aceitável. Você tem o teu livro aí perto de você ou não? Aí? Eu, infelizmente, não tenho meu livro aqui comigo. Olha só, gente, ele não está querendo vender esse livro, não? Eu tenho aqui, ó. Ah, você tem? Ah, que bom. Tenho. Aqui rapidinho, 2 minutinhos. Tá certo. E, sabe, essa conversa me traz muita fé na humanidade, porque, primeiramente, abrindo espaço para ter essas questões, ter um interlocutor que sabe bem do que está falando, e pelo menos se só parece saber e não sabe de verdade, está muito disposto a conversar. E isso é algo que não se pode dizer de todos os ambientes onde ocorre discussão no Brasil. Ó, esse aqui é o meu livrinho. Deixa eu dar uma olhada. É uma capa bem colorida. Ah, bacana. Legal. Esse aqui Aí é o Fardo da bonito, hein? Lucidez. Isso, é uma capa que ela tenta fazer menção aos artistas como Monet, por exemplo, que era impressionista, que havia uma linha muito difícil de se identificar entre o que é a realidade e o que é o desenho, o que é a abstração e o que é o realismo. E dentro desse desenho, alguns conseguem identificar algumas coisas, outras, mas no final do dia segue uma linha bastante difícil de seguir e imprevisível. Quem ouviu nossa conversa, onde consegue ter acesso ao teu livro? Claro, o meu livro pode ser adquirido de vários lugares em São Paulo, em praticamente todas as livrarias físicas, nas virtuais, no site da Amazon.com.br. É ótimo, e comigo no meu Instagram, Ricardo Z. Angulo, também pode vir falar comigo para adquirir. Mas é só pesquisar no Google o Fardo da Lucidez, ele é facilmente encontrável. Ai, Ricardo, eu vou te falar que eu fiquei extremamente apaixonada pela nossa conversa. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você, mas você vai ter aula, e eu também tenho que voltar para o meu trabalho. Adorei o nosso bate-papo, espero que você tenha muito sucesso e que você escreva mais livros em relação à saúde mental, porque nós precisamos. Sempre. Muito obrigado por me receber. Tá certo, Ricardo. Beijo para você, obrigado por tudo. Gente, bom, se você acompanhou a nossa conversa, você percebeu que o menino é muito inteligente, entende do que está falando, e nós precisamos falar de saúde mental. Então, entre no site, compre em alguma livraria o Fardo da Lucidez. Muito provavelmente vão ter respostas que você precisa, até para te tranquilizar, porque às vezes as angústias, elas são geradas em nós, porque nós temos muito questionamento sem respostas. E às vezes nós não vamos conseguir as respostas, mas nós vamos perceber que há mais gente no planeta parecido conosco, ok? Bom, semana que vem eu volto com mais um escritor, com mais um livro, e agora a gente volta então toda semana aqui com o Marca Página. Beijo para vocês, tchau!